mais despertos! Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez, uma live de resposta das caixinhas hoje, tá? As caixinhas que vocês mandaram no final de semana, nós vamos responder as caixinhas e interagir aqui, ó. Isso aí, irmã, que bom que você voltou. Falta a Karina agora. Cadê a Karina? Fica aqui, Cássia, que você vai participar do vídeo comigo. A Karina também, que a Karina pediu. Deixa eu até mandar pra ela que a live voltou, porque a participação de vocês é muito importante, muito agregadora. E assim, eu tenho certeza que é só o conteúdo positivo que vai aparecer aqui pra agregar. Deixa eu só mandar aqui pro pessoal de novo que eu já tinha mandado. Só enviando aqui. Maria Otávia, cadê a Maria Otávia, gente, de novo? Então, a primeira pergunta da caixinha foi: eu posso ter um trauma e não saber que tenho? E eu respondi que sim, tá? Você pode ter um trauma e não saber que tem. E aí eu dei o exemplo da minha pesquisa de mestrado, em que o meu objeto de estudo foram as pessoas que sofreram abuso sexual, tá? As pessoas que sofreram estupro. E lá tinha uma pessoa que só descobriu esse estupro anos depois. E que ela juntou indícios do crime que foram robustos e suficientes para identificar o indício do crime e da autoria. Então ela conseguiu depois processar o abusador, tá bom? Então é possível você sofrer um trauma e não saber que você tenha sofrido. Como forma de mecanismo do seu cérebro, o que ele faz? Ele tem um episódio de amnésia, tá? Você apaga aquele período ou fato isolado. Mas, por exemplo, essa pessoa, especificamente, ela não lembrava de quase nada da infância dela. E quando ela foi fazendo as terapias, ela vivenciou algumas experiências com ferramentas da psicanálise. Essa pessoa fez regressão. Então essa pessoa buscou, tá, ali alternativas para lidar com as questões que ela estava vivenciando, porque era um momento de muita dor, muito sofrimento. Essa pessoa mantinha ali um padrão de comportamento negativo que trazia um sofrimento exacerbado para ela. Então, é nesse sentido. É possível, da mesma forma que as pessoas codependentes, por exemplo, elas têm o próprio comportamento, tá? Ela vivencia ali o sintoma da codependência e ela não tem a consciência de que ela é codependente. A mesma coisa pode acontecer com trauma. Você pode vivenciar os reflexos, né, do seu trauma e não saber que foi um trauma propriamente dito, porque você não se lembra. Você não se recorda. O seu cérebro apagou aquilo ali. E é muito comum, não precisa ser só um trauma. Às vezes as crianças vivem conturbações excessivas na infância, com a família, numa dinâmica de violência doméstica, por exemplo. E o que acontece? Essa criança, ela não tá feliz. Então ela não vai se lembrar daquele episódio, tá? Então a memória dela vai selecionar. Então vai ser uma coisa ou outra que ela vai lembrar na infância dela. Às vezes, se a relação era conturbada com os pais, pouco ela irá se lembrar do convívio que ela tinha com os pais. E às vezes pode ser que não seja nada violento e tão evidente fisicamente ou mentalmente, mas uma coisa que faça com que essa criança sinta muito algum tipo de rejeição, abandono, algum sentimento mais impactante que ela não vai dar conta. Então é possível. E dentro da metodologia você pode acessar, tá, o seu trauma, porque aqui na metodologia você vai aprender a acessar o seu inconsciente para você poder até mesmo descobrir alguma coisa que você tenha vivenciado e você não lembra, tá? Então nós trabalhamos ferramentas também para isso. Seja bem-vinda, Nanda! Tudo bem? Deixa eu mandar aqui pra
Karina novamente, muito bem-vinda. Podem interagir se vocês quiserem fazer as perguntas agora. Quem não participou da caixinha, que eu sei todo mundo que participou da caixinha e quem não participou, tá? Então, live que está acontecendo todos os dias às 8h30 são dos tópicos que são abordados de forma impactante, imersiva, dentro da metodologia do D100. Não deixem de assistir. As lives estão curtinhas e muito bem direcionadas, tá, gente? Claro que ali não dá pra gente aprofundar, mas é pra vocês terem noção de um dos tópicos que a gente vai abordar, que vocês vão aprender dentro da metodologia, ok? E não vai dar pra abordar todos também. Mas o que vocês assistirem lá, vocês podem ter certeza que vocês vão ver dentro da metodologia. Bora pra próxima caixinha. Como eu posso... as perguntas, tá? Que eu tô vendo aqui das caixinhas. Como eu posso me sentir mais segura com meu filho dependente químico? Aí entramos na questão da codependência propriamente dita, né? Primeiro, eu lá ia falar o nome. A sua questão da segurança é sobre você. Que você entende que é sobre o seu filho, mas não é sobre o seu filho, é sobre você. Então, vamos... Tá bom. Boa, Nanda. Mas qualquer coisa já deixa aqui sua pergunta também, se você quiser. Qualquer pergunta, tá? Igual eu deixei liberado lá na caixinha de perguntas, dúvidas da metodologia, da sua vida em si, qualquer coisa que você queira saber, a gente vai responder aqui na live. Então, a sua insegurança não é sobre você, propriamente dito. Não é sobre o seu filho, é sobre você. Entende? Porque você está projetando a sua segurança no seu filho. O seu filho não nasceu para te trazer segurança. O seu filho nasceu com um propósito, né, de você vivenciar a maternidade, dele vivenciar o papel de filho, tá? E ter o convívio com o mundo externo. E isso tem que ser compreendido. Isso tem que ser muito bem compreendido, gente, porque a codependência, em se tratando das mães, é complexo devido ao sofrimento exacerbado. E se a gente fala ainda dentro do movimento da doença da dependência química, isso se torna mais acentuado ainda. Por quê? É claro que nenhuma mãe teve o filho para ele ir usar droga. Nenhuma mãe teve o filho para perder ele para as drogas, né? Para poder pensar ou esperar que o filho fosse se tornar um dependente químico. Não é sobre isso. Só que quando você fala de se sentir segura aqui na sua pergunta, aqui ó, como eu posso me sentir mais segura com meu filho dependente químico? Isso é sobre você. Cada um no seu quadrado. O seu filho tem que se responsabilizar pela doença dele. Seu filho já é um filho maior de idade, tá? E você tem que se responsabilizar pelo tratamento da sua codependência, porque você é codependente. E eu não queria te falar isso agora, nesse momento. Péricles, seja bem-vindo! Mas não tem como você se sentir segura na sua relação com seu filho dependente químico. Porque o comportamento da dependência química, e aqui nós temos que ressaltar que cada caso é um caso, mas o comportamento da doença da dependência química é um comportamento de insegurança, de instabilidade emocional, de manipulação, de mentira. Porque ali o que está em jogo é o uso da substância. Então seu filho não vai conseguir te passar essa segurança. E você vai alimentar ainda mais a dependência química dele se você cobrar dele que ele te passe essa segurança. Porque ele não dá conta de bancar nem a própria segurança dele, ele não vai dar conta de bancar a sua. Ok? Então, se permita um tempo para você descobrir por que você projeta essa busca da sua segurança nele. Vamos pensar lá no seu passado, antes de você ter um filho. Onde você estava projetando a sua segurança? Porque essa segurança, ela deve ser alimentada dentro de você. O que você precisa para se sentir uma mulher segura está dentro de você. Só precisa ser trabalhado, compreendido e aceitado. Os movimentos todos. Tá? Só
que a resistência, o vitimismo, a frustração, a expectativa, que é o que você está vivenciando, está te afastando de você compreender esse seu processo. Compreender do porquê você espera que o seu filho te faça se sentir segura. E o que eu tenho para te falar hoje é que, infelizmente, você não vai se sentir segura. Não até que ele mesmo decida pelo tratamento. Então você tem que buscar a sua segurança em você. Buscar a sua segurança tratando a sua codependência. Tá? Um dia de cada vez. Uma ação por vez também. Aceitando a sua condição hoje. Né? Se a minha condição hoje é que eu projeto no meu filho a segurança que eu não tenho, né, que eu espero do meu filho, quer dizer, a segurança que eu não tenho, então você está projetando a falta da sua segurança, né, na verdade. Então, o que eu posso fazer por mim hoje? O que eu dou conta de fazer por eu mesma? E isso, gente, não precisa ser só no cenário convívio com dependente químico. Tá? Isso pode ser em outras dinâmicas familiares, no trabalho, afetivas. Sempre se fazer o autoquestionamento, tá? E pensar nisso. A gente não tem um filho para esperar dele a solução de tudo que a gente não tá resolvido dentro da gente. É muito pelo contrário. O máximo que a gente puder fazer por nós mesmos, tá? Tratando, aceitando e cuidando dos nossos traumas, é a melhor herança que a gente pode dar para os nossos filhos. E não a gente esperar que eles sejam a solução para solucionar os efeitos desses traumas, tá bom? É sobre isso. Reflita. Próxima pergunta. Eu ter rejeitado o filho na barriga pode ser a causa do vício dele? E essa pergunta aqui é legal porque eu falei sobre ela no Amor Exigente semana passada. Eu peguei uma abordagem mais ou menos parecida com essa. O que acontece? A rejeição em si, ela é muito impactante. E sim, ela pode ser impactante, sentida pelo feto? Sim. Comentei isso já aqui com vocês. Desde o 6º mês de gestação, a construção de uma memória inconsciente. Tá? Mesmo esse serzinho estando lá tão pequenininho. Então, se a mãe tem o contato com substância química, a gente tem 50% da predisposição genética para desenvolver a doença da dependência química. Se a mãe rejeita essa criança fortemente durante a gestação toda, algo pode acontecer, tá? São casos e casos. Não se esqueçam nunca da individualização. Claro que a gente tem sintoma de quem é dependente químico, sintoma de quem é dependente emocional, sintoma do comportamento de quem é narcisista, de quem é codependente. Mas dentro ali desse viés, do assunto, sou codependente, dependente químico, tem a sua particularidade, que tem relevância o seu contexto social, familiar, o meio, a estrutura em que você foi criada, familiar, você com a sua personalidade, como que você trabalha isso. Sula, seja muito bem-vinda. Então, tem essa particularidade. Essa particularidade existe. Gente, eu tô movimentando aqui porque eu tô fazendo cardio e fazendo a live, tá? Então, essa particularidade existe e deve ser levada em consideração. Ok? Então, quando eu falo aqui, nós não podemos generalizar. Mas sim, vocês podem pegar e refletir na história de cada um de vocês. Tudo bem? Então, quando nós estamos aqui falando disso, da rejeição, que é impactante pro feto na barriga da mãe, porque essa mãe rejeitou esse filho uma gravidez inteira, esse
filho já está compartilhando de emoções muito negativas. Emoções fortes, impactantes. Em algum momento, dentro da psicanálise, a gente chama isso de recalque. Isso vai sobressair. Através também de emoções que essa pessoa não vai dar conta. Essa pessoa vai iniciar um movimento que vai falar muito dessa rejeição que ela sofreu. Tá? Porque são traumas transgeracionais. Provavelmente essa mãe, claro, depois do nascimento, pode ser que muita coisa mude. Mas até lá, ela já alimentou esse feto, essa criança, com muito sentimento negativo, que é muito forte e que vai impactar em algum momento negativamente essa criança. Então, nós não podemos falar com exatidão, de 100% de certeza, que pode ser a causa do vício dele. Que ela tá perguntando aqui na caixinha, gente. Eu ter rejeitado o filho na barriga pode ser a causa do vício dele? E aí eu tô respondendo, tá bom? Então, eu não posso falar pra vocês com 100% de certeza, porque isso não é regra. Mas pode ser que essa rejeição lá da gestação toda tenha sido uma causa importante que tenha contribuído fortemente para que ele faça, né, para que ele tenha recorrido às drogas. Sim, pode ser. Pode ser, tá bom? Mas não é regra. Mas pode ser N fatores também. Porque a gente já sabe que o dependente químico faz o uso da substância química porque há algum processo ali dentro do eu dele que ele não dá conta. E às vezes pode ser isso. Dele sentir, dele vivenciar essa rejeição fortemente e essa relação com a mãe. Então, essa busca incessante pela sua aceitação, por exemplo, pode ser algo que doa muito. E pode ter outras questões que vocês tenham vivenciado também, que contribuiu. Tá? Fica aqui, consome mais desse conteúdo. Tem muitos vídeos que eu falo disso também. Nas lives anteriores sobre traumas na infância, sobre resistência, assista. Para poder despertar, te ajudar a ampliar os seus pensamentos, a sua mentalidade. Tá bom? Mas não tenha isso, não se sinta culpada se houve essa rejeição, ok? Ela houve. E o máximo que você pode fazer hoje é se responsabilizar por isso, considerando o contexto que você vivenciava lá no momento da gestação. Mas não se culpar por isso como a causa principal para despertar a dependência química dele. Busque ajuda. Se puder, faça parte da metodologia do DECEM, dessa turma que vai abrir agora, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Mas se não puder, consome todo tipo de conteúdo sobre isso. Tá? Vai pro YouTube, busca, vem aqui, sinta-se à vontade em casa para você poder consumir mais desse conteúdo. Tá bom? Sinta-se abraçada e saiba que você não está só. Vamos lá. Eu posso ter um trauma e não saber se tenho? Esse eu já respondi. Bora lá. Próxima pergunta. Ter consciência da codependência é o início do processo de cura? Ter a consciência já é boa parte do processo que você precisa caminhar. Como eu falei aqui, quem perguntou ali se é possível você ter um trauma e não saber que você tem, que você viveu um trauma. É possível que você seja codependente e não esteja desperto, que você alimenta os comportamentos da codependência e que te prejudica muito na sua vida. Uma vez que você despertou para aquilo, eu faço isso, eu sofro com isso, gente, eu faço isso também. Meu Deus, será que é codependência mesmo? Isso aqui tá desequilibrado, eu faço muito isso em excesso. Pode ser que seja outra coisa? Agora eu concluí, realmente, os comportamentos que eu tenho são de codependente, né? São de codependência. Então, eu vou buscar ajuda. Então, sim, tá? Quando você tem a consciência, é o início, sim, do processo de cura. Tem tratamento, mas você precisa querer. E junto disso, tem todos os temas dessas lives que eu tô fazendo esses dias, que você precisa
compreender, aceitar, trabalhar aqui na sua cabeça, tá? Pra você assumir o seu processo. Pra você falar pra você, esse é o meu momento. Esse é o meu processo. E se você está desperto, isso te ajuda no caminho inteiro. Porque a partir do momento que você despertou a consciência que tem o comportamento da codependência, ok, é o início. Mas você tem que persistir. Você tem que ir um dia de cada vez, modificando aquilo que você dá conta, praticando as estratégias, utilizando as ferramentas que você aprender, seja na terapia convencional, seja numa imersão, seja aqui na metodologia, mas é você saber que o seu processo é diferente do outro e não se comparar. O seu processo já é o do despertar. E uma vez que você já despertou, você sim já está no seu início de processo de cura da codependência. E tudo vai ficar mais claro, mais leve com o tempo. Você vai ter qualidade de vida. Mas para isso você tem que desejar permanecer desperto. Viver todos os dias desperto da sua consciência. E não deixar que o modo automático assuma o controle por você. Tá bom? Vamos lá. Como o método me ajuda para romper laços familiares negativos? Já até sei quem mandou essa daqui. Então, como o método me ajuda para romper laços familiares negativos? Eu acho que eu já até respondi uma pergunta parecida, mas são pessoas diferentes. A metodologia vai te trazer exatamente isso que eu acabei de te falar. O despertar da consciência. Porque nós vamos fazer uma imersão lá no seu inconsciente. Nós vamos descobrir a causa do porquê você permite que esses laços familiares se tornem tão negativos na sua vida. O que você está esperando desses laços familiares? Qual a aprovação? Qual a aceitação? Por que você se vinculou tanto que agora você quer romper os laços familiares, né, que são negativos? E sim, a metodologia vai te ajudar nesse processo imersivo que você irá fazer no seu inconsciente, onde você terá o contato com as suas questões mais profundas, com as suas dores, tá? Com as suas resistências. Então sim, vai te ajudar e muito. Porque muitas vezes a gente já vem desde pequeno buscando a validação lá no núcleo familiar, a nossa validação. E a gente deixa de construir a nossa identidade, ou a gente tem crise de identidade devido a essa interferência familiar. E a gente acaba se confundindo, a gente vai misturando ali no meio e até a gente não saber quem somos mais. Então, acontece e você vai aprender também a impor limites. Você vai saber por que você até hoje não rompeu esse laço e como você vai romper. Esse é outro ponto muito interessante. Você vai saber o como. Gente, quem estiver assistindo a live, compartilha. Clica no coraçãozinho para que o Instagram possa entregar mais esse conteúdo para outras pessoas. Porque não é certo que se a gente está falando de despertar, tudo que a gente estiver falando de conteúdo, a gente tem que querer que cheguem mais pessoas, para as pessoas terem um conhecimento libertador. Né? A gente não pode pensar só na gente. Então, clica no coraçãozinho, porque esse é o sistema do Instagram. Compartilha lá no aviãozinho, manda para alguém que você acha que vai querer um pouco desse despertar, um pouco desse conhecimento. Tá bom? Tô aqui mandando também, ó, para algumas pessoas. Então, vocês enviem daí também. Tá? Já tô enviando.
Próxima caixinha. Bora lá. O pai apoia e nega a dependência. Ou seja, então o pai apoia o uso e nega que o filho é dependente. E eu luto sozinha. O que devo fazer? Participar da metodologia do D100 e se inscrever. Claro que lá você vai aprender o como fazer. Mas aqui de antemão eu já vou te falar. Você deve olhar pra você e cuidar da sua codependência. Porque você tá codependente do esposo e do filho. O filho e o esposo já estabeleceram uma relação ali, ó, ligadas. O pai um já alimenta o outro. Porque se o pai nega a dependência química, logo ele alimenta ela de alguma forma, porque ele apoia. Provavelmente ele não acredita que a dependência química seja doença e que quando o filho quiser ele para, né? Como a gente ouve os argumentos por aí. O que você deve fazer é você olhar para você, continuar no grupo de apoio, buscar mais conteúdo, busque mais conteúdo, seja na internet, faça parte dos grupos de apoio, interaja, busque conhecimento, faça terapia, faça metodologia aqui, faça algum tipo de imersão, compreenda quem você é, se pergunte, se autoquestione por que você está se permitindo alimentar esse comportamento da codependência, não só do filho, mas do esposo também. Não se perca na relação que os dois criaram. O pai ainda vai sofrer muito quando a ficha dele cair e quando ele ultrapassar o processo da negação. Porque o processo da negação está antes ainda do despertar da consciência. Ok? Então, cuide de você primeiro, para que quando você já estiver fortalecida, você possa estender a mão para o seu filho dependente químico e até mesmo para esse pai, porque ele vai ter um baque muito grande quando ele for impactado pela realidade. Então, continue na sua jornada, intensive a sua busca, tá? Só o grupo de apoio muitas vezes não é suficiente. Então, se você puder, participe da metodologia que vai te ajudar. A gente vai ir trabalhar as causas do seu inconsciente. A gente vai compreender a sua estrutura, a sua dinâmica familiar. Mas se não puder, não tem problema. Vai fazer o que você puder, o que estiver ao seu alcance. Mas não deixe de fazer por você. Porque enquanto você estiver preocupada com os dois, você está desviando o olhar de você e conduzindo o seu olhar para eles. Isso gasta a sua energia, isso consome a sua energia, isso te faz alimentar processo ansioso, depressivo, tá? A sua frustração do que você esperava como família. Então não faça isso por eles, mas primeiramente por você. Mantenha e intensifique a ajuda por você. E isso irá refletir positivamente neles. Ok? Então, bora. Terminei um relacionamento e depois descobri anos de traição, me sentindo péssima. Normal, né? A gente vivenciar dentro de um relacionamento, enquanto a gente tá ali imerso no relacionamento, você acredita no relacionamento, você acredita na pessoa, né, os questionamentos, as trocas, tudo isso é muito validado porque você está relacionando com a pessoa. Então, às vezes, se você passou por um processo da pessoa estar mentindo, manipulando, é verdade. Aí, ó, viu? Da pessoa estar mentindo, manipulando, você está tão imersa, às vezes tão dependente daquela relação, que você não consegue despertar a sua consciência para aquilo. E só depois que você compreende o que você estava buscando, qual a validação, qual a permissão, tá? Qual a aceitação que você estava buscando desse relacionamento, que você estava se permitindo a esse tipo de relação. Porque provavelmente você descobriu depois do término, mas provavelmente você já sabia lá durante o relacionamento.
Porque a gente sente. São pouquíssimas pessoas que conseguem fazer isso de uma forma perfeita. Tá? Geralmente o cônjuge sente, o companheiro sente que algo tá errado. Mas pode ser que você estava ali tão imersa como dependente emocional que você estava justificando o que você poderia pensar como causa de dúvida, né, para te levar a pensar que você estaria sendo traída. Você estava tão ali imersa na dependência química que você estava tampando os olhos. Como se diz, tampando o sol com a peneira. Então é pensar exatamente nisso. Você vai sofrer agora? Já acabou. O sentimento que você tem que ter agora é o de libertação. Você foi libertada. Você, sabe? Porque quem trai é muito sobre a pessoa. Claro que tem o contexto do relacionamento em si. Mas tem muito da segurança dessa pessoa. Né? A busca por segurança, por autoafirmação que ela tem nas relações em que ela se permite a traição. Então pense nisso. Beijo. Então pense nisso. Não sofra tanto. Claro, vivenciar o luto do término do relacionamento é preciso. Aproveite esse tempo para se fazer esses autoquestionamentos do porquê você se permitiu a isso. Tá? Do porquê você tá falando que descobriu agora, mas pensa antes. Vamos voltar lá atrás. Né? Os comportamentos. Você mesmo fala que você terminou e que depois que você descobriu, então por que terminou? Algo já não estava legal, justificável do relacionamento continuar. Então é sempre pensar nessas pontuações. Até onde eu estou contribuindo positivamente para o relacionamento? Até onde a outra parte também está contribuindo positivamente? Mas antes de pensar na contribuição mútua, até onde você estava contribuindo com você mesma para se manter bem dentro do relacionamento? Então aproveite esse momento para aceitar o luto, para compreender o término e para compreender onde você alimenta esse padrão, esse ciclo repetitivo. Porque provavelmente esse não é o primeiro relacionamento em que você é traída. Isso geralmente é um ciclo, é um padrão de repetição. Ok? Se faça os questionamentos. Tente não se vitimizar tanto, mas ao mesmo tempo se permita vivenciar o término, o luto do término, e se auto-questionar sobre você. Quem era você dentro do relacionamento? Qual que era a sua posição? O que você recebia, o que você dava? Como que era o relacionamento mútuo entre vocês dois? Ok? Então é pensar sobre essa perspectiva e dentro dessa dinâmica, mas pensando em você como dependente emocional. Por que você alimenta esse padrão? Então se faça essa pergunta e não se sinta péssimo. Tá? Se você conseguiu terminar, você já deu um passo enorme. Então é pra você se sentir bem e não péssimo. Você fez bem pra você e pra outra pessoa também. Tá bom? Aceitação antes de tudo. Um relaxamento cerebral para acabar com a ansiedade, com o quadro depressivo. Aceite o seu momento, esse é o seu processo. Se aceite. Então, acho que não tem mais. Terminamos as nossas caixinhas de perguntas. Como sempre, eu fico muito feliz que vocês estejam interagindo, né? Isso demonstra que o conteúdo tá legal. Vocês estão conseguindo compreender algumas coisas sobre os relacionamentos, né, abusivos, sobre as repetições de padrão, sobre a codependência, a dependência emocional, a dependência química. Eu fico muito feliz. Essa semana a gente teve menos caixinha que na outra semana. A gente podia ter mais, mas mesmo assim eu já me sinto grata por ter a participação de vocês e por poder contribuir com o conteúdo, tá bom? As inscrições já estão abertas para vocês saberem a respeito da informação. Já tem um grupo do Telegram sendo criado para as pessoas. Infelizmente eu não vou conseguir fazer uma turma muito grande. Então se você tem interesse em se inscrever dentro da metodologia, já mande aqui no link da bio o seu contato, o oi, para você
falar que tem interesse, porque eu vou montar a turma de acordo com o manifesto das pessoas que se interessaram primeiro, depois as outras ou vai ficar para a segunda turma ou para a segunda temporada, quando finalizar essa e começar a outra, tá? Então, se vocês têm esse interesse, manda lá. E eu espero que a live tenha sido muito proveitosa para vocês, porque para mim foi muito bom. E tenham uma boa noite e um excelente início de semana. A live vai ficar gravada aqui, mas quando eu começar a metodologia com os alunos, infelizmente a live não vai ficar mais gravada. E aí eu espero que vocês compartilhem, que vocês possam estar aqui ao vivo, porque quando a gente tem prioridade, quando o assunto é prioridade, quando a gente quer romper algo que é prioridade primordial para mudar a vida da gente, para mudar o padrão, a gente faz um esforço, tá bom? E é isso que eu espero de vocês aqui como reciprocidade dessa troca de conhecimento que a gente tem. Um abraço e uma boa noite, gente.